Nossa Senhora, o que eu vou falar agora? Eu não estava preparado para isso. Eu quero trazer algumas visões. Muito rapidamente, eu espero conseguir obedecer ao tempo que nos foi proposto. Quando nós começamos a nossa vida acadêmica, nós adentramos a universidade fortemente impregnados com aquele pensamento tecnicista, redutor, disjuntivo, linear do paradigma vigente, que é o paradigma da experimentação, é o paradigma da matemática, é o paradigma da separação, é o paradigma do estabelecimento de fronteiras. E dentro desse meu processo de amadurecimento na condição de cientista, em primeiro lugar no mestrado em educação e agora no doutorado em difusão do conhecimento, eu fui sendo apresentado a uma espécie de revolução paradigmática vigente, no sentido mesmo de Thomas Kuhn, que é um filósofo das ciências, e que tem se espalhado por todas as áreas em que o ser humano se movimenta. E essa revolução paradigmática diz respeito àquilo que Edgar Morin, um outro filósofo, um sociólogo, chama de complexidade. Todos nós estamos sendo convidados à complexidade, a essa visão de mundo que procura desconstruir as fronteiras e promover diálogos cada vez mais profundos e complexos com as diversas áreas de pensamento. Não seria diferente no campo religioso. Quando falo isso, eu me lembro de uma série de experiências que eu vivi, mas antes eu abro uma parte, apenas para dizer aos espíritas que estão aqui presentes que nós, os espíritas, precisamos abandonar a nossa arrogância intelectual, a nossa vaidade acadêmica e, do lugar de humildade, nós pedirmos perdão às religiões de matrizes africanas por todo o processo de construção de barreiras e de estímulo de preconceitos a essas espiritualidades que nós, em muitas ocasiões, entendemos como inferiores, enquadrando-as, inclusive, em práticas animistas, única e exclusivamente, e não racionais. Fecho parênteses. E então, apenas para ilustrar esse nosso esforço de vivência do paradigma da complexidade e, naturalmente, de cultivo da amorosidade, porque para o amor não existe fronteiras. Em uma determinada ocasião, eu fui convidado por uma filha de santo a ir num terreiro promover uma espécie de socorro espiritual a um ogã que havia virado no santo há mais de 5 dias. Ogã é uma espécie de iniciado que toca o atabaque. Que toca o atabaque durante os ritos dessas religiões. E eu fiquei assim, primeiramente assustado e, em segundo lugar, fiquei honrado, porque aquelas pessoas entendiam que eu, de certa forma, na condição de espírita, poderia oferecer uma espécie de socorro. Então eu disse que sim, que eu iria para o terreiro e tentaria desenvolver alguma prática espírita, acreditando em ser o detentor de algum conhecimento que pudesse vir auxiliar aquela criatura em situação extremamente difícil. Quando lá cheguei, eu percebi um Iaú, como filho de santo, incorporado, para não utilizar da terminologia espírita, tentando segurar o
o Ogan, que queria sair a todo custo de dentro do terreiro. E a situação era realmente uma situação assustadora. Então eu fui me sentar ao lado da mãe de santo, que por sinal era a mãe biológica do Ogan. E quando eu ia me sentando ao lado dela, eu ouvi uma voz a me dizer: meu filho, em Roma, como os romanos, aqui você senta no chão diante dela. E eu me sentei no chão e comecei a conversar, dizendo que iria atuar junto ao filho dela na condição de espírito, e se ela me permitia fazer isso dentro daquele terreiro. E ela disse: meu filho, nós todos somos uma grande família. Se nós lhe chamamos para aqui estar, é porque nós acreditamos de fato que você pode nos oferecer algum auxílio. Faça da forma como você entende. E eu, de certa forma, tocado pela arrogância intelectual, acreditei que deveria desenvolver uma tarefa espírita ou uma espécie de abordagem metodológica espírita daquela situação difícil. Mas não foi isso que aconteceu. Na condição de médium, quando me aproximei do rapaz, eu incorporei, entrei em transe e uma energia do candomblé em mim se manifestou, para a surpresa de todas as pessoas, e retirou a entidade do rapaz. O rapaz, a contínuo, desmaiou, e eu voltei do transe completamente atordoado, sem entender o que havia acontecido comigo, e a mãe de santo, muito carinhosamente e respeitosamente, me levou para o departamento sagrado daquela instituição, onde estavam mais de 6 iniciados recolhidos. E quando eu lá cheguei, todos os iniciados, eu vou usar a expressão, viraram o santo. Eu conversava com a Evanusa e ela me explicou o porquê que aquilo havia acontecido. Então foi uma experiência lindíssima, rica, plena de significados e conhecimentos, que nos levam a uma espécie de entendimento de que sim, nesse momento de revolução paradigmática, nós precisamos ceder a esses apelos que a amorosidade nos faz, no sentido de nós diminuirmos, deixarmos as nossas fronteiras mais fluidas, a fim de que o amor de fato possa falar mais alto. Por fim, eu termino trazendo uma belíssima mensagem de Pai Benedito, que nos foi oferecida no ano 2017, quando ele disse assim: meu filho, é preciso semear amor